presidente Jair Bolsonaro comentou na manhã desta quarta-feira, ao deixar o Palácio da Alvorada, o resultado da votação da proposta de emenda à Constituição do voto impresso auditável. O texto, que contava com o apoio do Planalto, foi derrotado no plenário da Câmara na noite de ontem. Hoje em dia, sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Mesmo apresentando provas do próprio TSE, que um grupo de hacks, ficou de abril a novembro dentro do TSE, né? A parte informática, teve acesso ao código-fonte. E mesmo com o relatório um processo, inquérito da PF correndo solto, quando a PF pediu os logs, que são as impressões digitais, o próprio TSE diz que eles foram apagados. Então ele limpou a cena do crime. Agora, o que pode ter ocorrido, não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Mas eu não furto do meu direito de opinar, da minha liberdade de expressão e de buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. O que eu quero é que cada um de vocês aqui vote e o voto seja contado. Tá? Se a gente perder, o prefeito pode perder a reeleição um dia, tá? O vice também perder, mas tem que ter certeza que na ponta da linha realmente foi a manifestação da maioria do teu município. Então, a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, o projeto precisava de 308 votos para ser aprovado, mas só alcançou 229. Dos 513 deputados, 448 votaram. 218 foram contrários e houve uma abstenção. 4 bancadas formaram maioria contra a orientação de sua própria liderança, segundo um levantamento da revista Oeste. DEM, MDB, PSD e PSDB orientaram a bancada pela não aprovação, mas a maior parte de seus parlamentares optou pelo sim. No PV, apesar da indicação para reprovação feita pela direção, ocorreu empate. A falta de consenso ficou registrada em 19 dos 24 partidos na sessão. Apenas os deputados do PT, PSOL, PSC e PCdoB colocaram toda a sua votação contra. O PSC foi unânime pela aprovação, apesar de não haver orientação da cúpula. Outros 5 partidos, PTB, PROS, PP, Patriota e Novo, liberaram a decisão. O PDT, que no passado chegou a patrocinar um livro sobre a insegurança da votação 100% eletrônica, orientou o não ontem. A sigla contou 6 votos favoráveis e 18 contrários ao voto impresso auditável. O nosso primeiro destaque desta quarta-feira começa com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação, Fiuza, sobre o resultado da votação na noite de ontem, também essa manifestação hoje do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Infelizmente, ontem, o Brasil e o Congresso Nacional desistiram, se furtaram, fugiram de discutir a sério uma questão de aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. Eu não vou contar nenhuma novidade aqui. Quem acompanhou viu que houve uma mistificação do debate. A maior parte do tempo e a maior parte dos supostos oponentes à ideia, à PEC, a ideia de se ter o voto auditável, ficou o tempo inteiro mentindo, o tempo inteiro teatralizando e fingindo que isso era a volta à cédula de papel e que isto era uma paranoia de um grupo bolsonarista, terraplanista, etc. Eles inventaram essa ladainha, inventaram essa história e ficarão na história. Todos eles, políticos, jornalistas, meios de comunicação, intelectuais, intelectualoides, liberais, liberaloides, ficaram todos na história por um momento em que eles mandaram às favas seus escrúpulos de consciência para fantasiar, para dizer que era isso, que eram moderninhos contra um avanço, contra um retrocesso do arcaísmo bolsonarista, alguma coisa assim. É preciso ficar muito clara essa questão para quem ainda não se demitiu da sua honestidade intelectual,
que não há complexidade alguma nessa proposição. Há a vulnerabilidade do sistema eleitoral, ele não é auditável. Não adianta o ministro Barroso fazer suas coreografias retóricas, apelar, né, a essas manchetes que lhe dão um lastro de um suposto iluminismo contra os medievais. Não adianta essa construção, né, dramatúrgica. A questão é técnica, factual e óbvia. O sistema, como ele é hoje, não é auditável, porque nós tivemos justamente o sistema já invadido, arquivos apagados, isso pode voltar a acontecer, evidentemente, e acontecendo isso, você não terá aquela contraprova, né? Você não terá aquela contraprova no papel, que não é arcaísmo nenhum, não é volta a nada. Já existe a impressão do boletim de urna. Vão parar de imprimir o BU? Ah, não vão parar? Então não tem retrocesso algum, então não tem novidade alguma. Já existe a máquina eletrônica, já existe o papel. Isso é uma outra, né? Quer dizer, uma outra aferição, na verdade, um resultado que permite a aferição, porque mostra o que realmente saiu, o que realmente foi registrado como voto, né? Para o eleitor ver e para quem quiser checar no momento ou depois pudesse checar. Eu estou aqui só repetindo porque, justamente por isso, investiu-se na mistificação, investiu-se na distorção dessa discussão. Nós vimos ali o representante do PSDB, né, o Carlos Sampaio, que foi autor daquela auditoria em 2015, fazendo um papel ridículo, né, fez ali um conjunto de piruetas, fez um discurso para dizer por que ele era um proponente desse avanço de segurança e deixou de ser. Aí disse que não, agora não tem mais problema porque uma resolução do TSE reúne a OAB, as universidades, as Forças Armadas. Não adianta, deputado, não adianta nada disso. Se houver a fraude, se houver a inoculação no sistema, né, de um elemento estranho, como já houve, o senhor sabe, isso não vai adiantar esse conjunto todo aí que o senhor citou, para constatar algo que será apenas a ratificação do erro, a ratificação do desvio. Então, é isso aí, o que virá pela frente nós vamos ver, mas com certeza, para a maioria da população que já se manifestou nas ruas, essas ruas para as quais boa parte dessa imprensa aí não olha mais, né, finge que não existe, finge que não aconteceu, a sociedade está desconfiada das eleições. Esse é o ponto para onde a gente vai, não sabemos ainda. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também. Ana, boa tarde para você aí em Los Angeles. Ana. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Zé, Fiuza, mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Eu estava aqui lendo as anotações que eu fiz ontem, né, durante a sessão, e olha, é tão absurdo o que alguns parlamentares falam, como eles usam o microfone ali para tanta bravata, né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, o deputado Volney Queiroz, do PDT, chamou isso de uma pauta, o voto impresso auditável, uma melhora no nosso sistema eleitoral. Ele chamou de uma pauta da horda bolsonarista, ou seja, 57, aí quase 58 milhões de brasileiros. O próprio deputado Daniel Coelho, da Cidadania de Pernambuco, ele disse ali também que nós estaríamos voltando para uma contagem manual, o que não é verdade. Isso é uma falácia, ninguém está voltando para a contagem manual, a contagem continua eletrônica dentro do sistema. Isso é para garantir uma auditoria se isso for solicitado. O professor, né, deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal, disse que isso não é uma pauta democrática. Nós queremos aí
melhorar o nosso sistema eleitoral. Não é uma pauta democrática, não é um assunto democrático que isso tinha que ser banido. A deputada Joênia Wapichana, acho que é assim que fala o nome dela, da Rede de Roraima, diz que, na verdade, essa é uma pauta porque o presidente Bolsonaro está com medo da derrota. Aí você vê incoerência, né? As pesquisas todas aí dizendo, né, pesquisas que muitos colocam aí como a verdade absoluta no norte e o norte absoluto que deve ser seguido para a eleição presidencial do ano que vem, com o ex-presidente Lula na frente de Bolsonaro, né? Bolsonaro perde para Lula, Bolsonaro perde para Dória, Bolsonaro perde para todo mundo. Se ele diz, as pesquisas dizem aí que ele perde para todo mundo, por que o presidente, então, por que ele apoiaria uma pauta exatamente para auditar os votos, para ter certeza da possível, né, derrota dele? Foi uma noite muito triste ontem para a democracia brasileira, mas o que eu acho que é muito importante, apesar, né, da derrota dessa pauta que a grande maioria aí da nação brasileira queria. E aqui deixo os parabéns para a deputada Bia Kicis e para o deputado Felipe Barros, é que esse é um assunto que agora caiu nas graças do povo. Eu acho que as pessoas não vão esquecer. Muitos dizem hoje, os principais veículos daí da velha imprensa, hoje muito militante, a manchete era derrota para o governo, derrota para o governo. Primeiro que eu não considero isso uma derrota para o governo, e sim uma derrota para a nossa democracia. Mas nós temos que olhar a floresta também, e a floresta, além da árvore apenas, é que a pauta caiu nas graças do povo. Eu acho que o povo não vai esquecer. Inclusive, eu acabei de colocar agora no meu Twitter a lista exata de quem votou sim e quem votou não, está lá no meu Twitter. E o interessante é que é uma pauta tão importante para a sociedade que até alguns parlamentares do DEM, do PSDB e do MDB, como você disse, Vitor, aí na abertura, eles não obedeceram ali, né, a orientação de votar contra a PEC e acabaram seguindo exatamente o que tem que ser seguido, o que o povo quer, né? Eles estão ali para representar exatamente o que o povo vem decidindo, e eu acho que apesar da PEC ter sido derrotada ontem, eu acho que esse assunto ainda tem muito chão pela frente e o brasileiro não vai esquecer, não. José Maria Trindade, boa noite, José. Pois é, e vivemos uma espécie aí de ressaca cívica, como se diz por aqui. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Foi uma noite destas, assim, de divisão na Câmara dos Deputados e definição de posições. Eu considero que aquele placar ali de ontem, na votação desta emenda do voto impresso, como uma radiografia do Congresso e da Câmara dos Deputados nesse novo momento. Ali ninguém discutiu a história do voto impresso, mas sim política. Como eu vou ficar depois desse voto? Entenderam os deputados do Nordeste que, se votassem por esse projeto, estariam se ligando com o presidente Jair Bolsonaro, e isso seria demais danoso para a campanha de reeleição deles na região. O deputado só pensa naquilo, é reeleição para continuar a roda da fortuna, né, girando. E isso acabou dividindo a Câmara dos Deputados e ninguém discutiu tecnicamente como realizar as eleições no Brasil. Virou uma paixão, virou uma confusão ideológica no meio de um debate técnico. Esta fala hoje do presidente Jair Bolsonaro mostra claramente que ele está abatido ali, triste e sentindo como uma derrota esta derrota da emenda à Constituição da presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis. Veja bem, divulgar os nomes de quem votou de um lado e votou de outro pode significar, inclusive, propaganda positiva para quem foi contra a emenda. Isso aí é um trunfo. Foi por isso que muitos fugiram do plenário. E o Aécio Neves ali protagonizou a vergonha de votar abstenção, a única abstenção. A outra abstenção é do presidente, que é regimental. Ele tem que se abster, quem preside a Câmara. A única abstenção foi do Aécio Neves. E outros fugiram de plenário para não dar o voto.
Veja bem, quem não votou, votou contra. E não dá mais para dar aquela explicação ali de que estava longe, que não deu tempo de chegar em Brasília. Pois é, a votação era pelo celular ali, era uma sessão mista, podia se votar na hora ou pelo celular. Então, não tem essa justificativa. Quem não votou não queria dar o voto pelo voto impresso. Ou seja, estava contra a emenda, mas apenas para justificar ali perante os eleitores que não teria votado assim ou assado. Nessa radiografia, ali ficou o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro tem cristalizada uma bancada na Câmara dos Deputados para evitar um processo de impeachment. Uma aventura, sim, seria rejeitada claramente, segundo esta avaliação da base governista. Esta é uma das votações consideradas como teste de um governo. E ali ficou claro que o presidente conseguiu uma maioria para evitar o impeachment. Isso está cristalizado. Por outro lado, o presidente vai precisar ali de cerca de 30 votos negociados, e isso é muito possível, para aprovar projetos com maioria, 257. E vai precisar de 90 a 100 votos a mais para aprovar uma emenda à Constituição. Ou seja, é quase impossível que o presidente Jair Bolsonaro possa aprovar uma emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. É isso que ficou comprovado. Agora, quanto à possibilidade de mudança, acabou. O regimento interno impede, proíbe que se faça duas votações no mesmo ano sobre o mesmo assunto. E agora, à tarde, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, descartou a possibilidade de levar ao plenário uma emenda que está lá, que já foi aprovada na Câmara, que define exatamente o voto impresso, que foi desfigurada lá e tal, mas existia a possibilidade. Não é possível, porque se voltar à Câmara, a Câmara fica impedida de decidir no mesmo ano. Há um raciocínio de que isso não é uma regra eleitoral. Para mim, isso não tinha nem que estar na lei. Bastava os partidos políticos e o Tribunal Superior Eleitoral fazer essa regulamentação. A Justiça Eleitoral faz regulamentação de situações muito mais complicadas, como, por exemplo, financiamento de campanha eleitoral. A proibição foi do Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia, Então, assim, artigo número 1, acabou, não tem como votar isso de novo. Agora, o debate ficou. A emenda da deputada Bia Kicis foi interessantíssima, acordou o Brasil. A urna, a partir de agora, será vista de uma forma diferente e com desconfiança, a desconfiança necessária para proteger o sistema. O TSE vai ter que abrir as portas para partidos e outros que queiram analisar o que realmente está acontecendo nas eleições. E isso vai acontecer sem esse voto impresso, sem esse voto no papel. Eu nunca entendi por que isso tomou uma dimensão tão grande. Hoje, o comentário lá era sobre a dimensão que esse debate tomou no Congresso Nacional. E como foi emocional, como foi bipolar ali, as pessoas ou estavam de um lado ou de outro, e com um rancor que falaram alguns, inclusive o vice-presidente da Câmara, que chegou falando horrores lá, de que havia pressão. Não há pressão. Um parlamentar é eleito para decidir e pronto. Então, esta é a situação. O TSE terá que, a partir de agora, abrir os segredos do processo eleitoral muito mais, e haverá também um teste de integridade que se chama muito maior, e todos vão olhar com mais desconfiança ali a urna eletrônica, que não é nenhum bezerro de ouro, não possa ser tocado, não possa ser modificado. Agora, o voto impresso acabou. Até regimentalmente, o Congresso está impedido de decidir sobre esse assunto.